Meus amores, a minha convidada de hoje, ela tem 55 anos. É um furacão de mulher. É uma mulher que não há um santo dia que a gente não acorde e não veja algo a respeito dela. Só que na maioria das vezes a gente vê algo que não condiz com a verdade. Porque são frases editadas, são vídeos com edições maliciosas, tendenciosas, e a gente vai falar muito disso aqui agora. Ela é paranaense, ela é advogada e ela é ministra da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Meus amores, com vocês, Damares Alves. Eu estava esperando tanto esse dia. Na lata. E eu vou lhe falar, se eu tô com uma lista aqui, ó. Eduardo Costa mandou recado e beijo pra você. Carol Marra, que é uma amiga minha, atriz, que é trans, ela falou, eu quero muito ir aí beijar e agarrar Damares, que é louca por você. Agostinho falou, tô com ciúmes, então tá disputadíssimo, é um negócio. Minha primeira pergunta, nesses tais vídeos editados, que a gente vê muita coisa, é uma polêmica atrás da outra. Por isso a pergunta, tem uma diferença da ministra Damares pra pastora Damares? É a mesma pessoa. E como ministra não nego minha fé, nunca neguei. Como pastora eu aprendi a cuidar de gente. O que é ser pastora? É pastorear, é cuidar de gente. Então a minha militância na área de direitos humanos está muito envolvido com o meu trabalho como pastora, que é cuidar de gente sem excluir. Aí eu trago a militância, lá de ativista como direitos humanos, pastora, a minha experiência para o ministério. Agora, com uma diferença, respeitando todo um protocolo do cargo. Esse cargo requer responsabilidade, protocolo, o respeito à laicidade do Estado. Então, a ministra está aqui. Quem está gestando essa pasta, quem está conduzindo essa pasta, é uma ministra irreverente às vezes, mas muito responsável. Quando você é uma menina, né? Linda. Chama senhora aqui. Daqui a pouco você esqueceu de falar que eu sou a ministra mais bonita do Brasil. Não, mas tem que colocar aqui, por favor. Tem coisas aqui que embaixo, não na edição. Tem coisas que são redundância Tá, falar, ok, não ok. precisa. Vem passando, né? E posso dizer mais, gente, já que ela entrou nesse negócio aí, ó, o Flávio. Eu já pedi pro Flávio, assessor dela, ele tomar um café. Porque, olha, todo mundo, os pastores aqui, né, já autorizaram a contar, mas o Flávio não tá querendo deixar. Ela quer casar. Pois e detalhe, a gente já combinou na entrevista que a gente vai entrar juntas no Tinder. Entrar no Tinder. Gente, já pensou o alvoroço? Pensa. Eu e você no Tinder? Casamento coletivo, eu e você. Pensa. Muita gente brava. Esse Tinder ia explodir, minha gente. Muita gente brava. Ministra, conhecendo você pessoalmente, já acompanhando, vendo algumas coisas, amigos em comuns que já lhe conheceram, falam, mas ela é de uma leveza, ela abraça mesmo, ela tá no cargo certo. E aí, quando você foi nomeada, aí veio uma série de colocações do tipo, ela sofreu violência doméstica e tentou suicídio. Quando a gente lê uma coisa assim, a gente já pensa, que mulher pesada, né? Porque aí, coitadinha. E aí a gente se depara com uma mulher leve, alegre, acolhedora. E eu vou dizer para você, e aí que está um pouco da pastora, tá? A fé me faz caminhar com essa leveza. E vou dizer para você, e se eu não tivesse essa leveza e o bom humor, eu sou tida pelos amigos como uma pessoa com muito bom humor, e tenho. Sou irreverente, dou muita gargalhada, e se não vivesse desse jeito, eu não conseguiria conduzir essa pasta. A pasta é pesada. As pessoas esquecem que estar nessa pasta, o Disque 100. Sou eu que estou cuidando do Disque 100. Já ia lhe perguntar desse absurdo do Disque 100. Violência sexual contra a criança. Está nessa pasta o Ligue 180, as denúncias de violência contra a mulher. E eu tenho que ver os arquivos, eu tenho que ler. E você não tem ideia, tem noites que a minha equipe não dorme. Tem noites que a minha turma termina o dia aqui em prantos, de tudo que nós temos que receber como denúncia. Mas, além disso, está na minha pasta, as pessoas esquecem, as unidades socioeducativas, as FEBEMs, para quem não consegue entender. Os presídios estão lá com o ministro Moro. Se duvidar, é a pasta mais pesada, realmente. Então, mas as unidades socioeducativas estão comigo. E o meu cuidado com esses meninos que estão lá, o que nós vamos fazer, nós estamos ressocializando, ou virou apenas um depósito? Tem noite que a gente não dorme pensando neles.
Mas está nessa pasta também toda a violência contra a mulher, o que está acontecendo nessa nação. Está nessa pasta a proteção às testemunhas. Eu tenho um número muito grande de protegidos. Aonde estão essas famílias? Estão comendo, estão sendo alimentadas, estão protegidas. Eu estou fazendo direito, o Ministério está fazendo direito. Então, a pasta, ela é uma pasta complexa, pesada. E a gente precisa ter essa leveza, senão a gente não consegue trabalhar. Por exemplo, agora no trabalho com os idosos. Você não tem ideia o que a gente tem recebido com imagens, por exemplo, idosos sendo espancados, idosos amarrados no fundo de um quintal, num chiqueiro, e a família usando o cartão do benefício do idoso. Nós vamos precisar fazer nessa nação uma cruzada de proteção aos idosos, urgente. Nós vamos ter que fazer nessa nação um pacto pela infância, mas um pacto de verdade. Nós vamos ter que fazer nessa nação também um grande projeto de proteção da mulher. Não dá mais para a gente suportar os números. Então, quando eu trago para você tudo isso, e agora a gente vem aí com a questão dos nossos imigrantes da Venezuela, a interiorização, o cuidado, o acolhimento a eles. Então, são tantos temas aqui nessa pasta que se eu não tivesse essa leveza, essa irreverência... Não seguraria. Não dá para segurar. Agora, ministra, você fala muito em reconstrução da pátria. E aí você acaba de me relatar que familiares usam o cartão dos idosos, sabendo que eles estão lá sofrendo, apanhando, sendo maltratados. Você acredita que existe a possibilidade de reconstruir uma pasta de pessoas? Existe assim? A possibilidade da gente fazer uma grande contra-revolução cultural no Brasil. De que forma, ministra? Nós vamos trabalhar a violência com o idoso na escola. Nós vamos começar a falar de vovô e vovó em sala de aula. Nós vamos começar a desenvolver programas de respeito e interação entre as gerações. A gente precisa voltar a fazer isso. Eu me lembro que na nossa época de escola, você vai lembrar também, a gente respeitava os idosos. A gente aprendia na escola de levantar para o idoso sentar, o que a gente não vê hoje. Mais isso. A gente tinha orgulho de ter um vovô e uma vovó em casa. Então a gente quer fazer essa Porque tinha a moral e cívica, né? Pois a gente não tem mais. Então veja, quando eu falo que nós estamos reconstruindo uma grande pátria, é porque nós estamos buscando resgate de alguns valores. E nós estamos tocando em assuntos muito delicados. E só um presidente corajoso e que não quer jogar para a galera ver, que quer fazer a diferença, tenha coragem de fazer o que nós vamos fazer, essa contra-revolução cultural, o idoso vir para o centro da proteção. Eu te pergunto, você conhece que política pública de amparo e socorro ao idoso no Brasil? Né? São poucas. Pouquíssimas. A gente pode encontrar experiências exitosas em um município, em um estado, mas programa de verdade. Aí veio esse extraordinário presidente falando assim, sabe o que eu sonho, ministra? Da gente ter, tipo, olha, ele fala do jeito dele, tipo uma creche para idoso, uma casa-dia, em que o familiar possa sair de manhã com o seu idoso, deixar naquele lugar, e ali ele vai passar o dia, vai tomar banho, vai comer, vai ter atividade, e à tarde, como fosse um bebê, a família voltasse do trabalho para pegar seu idoso para dormir no seio da família. Ele falou assim, o mesmo número de creche eu quero para o mesmo número de casa de idosos. Só um presidente sensível sonhador. Pode pensar. E nós vamos começar. Vocês vão reconstruir muito não, mas esse governo vai começar. Nós vamos dar o pontapé inicial. Nós vamos cuidar dos idosos no Brasil. Então, essa revolução, contra-revolução cultural, do resgate dos valores. E aí você fala, mas e a violência contra a mulher? Também na escola. Outro trabalho lindíssimo que você faz com as travestis, e aí mas ela é homofóbica, essa mulher é uma louca, ela é uma... Eu falei, você não conhece o trabalho que ela faz com as travestis. E aí eu lhe pergunto, você quer colocar as travestis, ressocializá-las, né, e colocar no mercado de trabalho. Aí você acha que num país preconceituoso como o nosso, não vai ser uma barreira gigante? Você imagina? Mas esses preconceitos precisam cair. A gente precisa... Não é utopia, não? Não é utopia. A gente vai conseguir. O que nós não vamos... A gente só não vai conseguir se a gente separar essa nação. Um segmento brigando contra outro. O que aconteceu nos últimos anos? Os ativistas LGBT brigando contra os cristãos. Não é assim que a gente vai avançar. Os ativistas LGBT brigando contra todo mundo. Não é assim. E o que eu quero? Fazer essa reaproximação. E por que no público LGBTI+, que agora o público é grande, né?
eu tenho esse carinho, esse apreço pelas travestis? Pelo seguinte, nós encontramos transexuais, doutoras, pós-doutorado, em grandes cargos, inclusive aqui no Ministério. Nós temos a nossa diretora da comunidade LGBTI, das políticas públicas para a comunidade, ela é uma transexual incrível. Eu e Marina, eu sou apaixonada pela Marina. A inteligência dessa transexual me encanta, eu aprendo muito com ela. E a gente encontra transexuais em diversos setores. Mas a travesti, são poucas que conseguiram ascender. Por quê? Por causa do estereótipo, corpo, né, peito, né, o estereótipo. Tem pessoas que não dão emprego para ela. Daria para uma lésbica, daria para um transexual, mas para travesti não. Nós temos que acabar com esse preconceito. E aí o que tem sobrado para a maioria delas? A rua. Nem todas as travestis estão na rua por opção. É por necessidade. Então, o que a gente gostaria? E é na rua que acontece o maior número de violência contra elas. Um público que sofre muito violência, que está todo mundo falando aí da homofobia, um público que sofre muita violência é esse público. Inclusive pelos homens que as consomem. Sim. Eu não vou dizer que quem está indo para a rua bater na travesti são cristãos, padres, pastores, a família conservadora. São os consumidores, sim, né? Sim. Então, são esses homens que estão indo buscá-las. Esse público machuca também ela. Sim. Os clientes delas machucam. Mas tem a briga de rua, tem o traficante, tem o usuário de drogas. Se a gente pudesse tirar essa travesti da rua e oferecer para ela uma outra oportunidade, eu acredito que muitas delas deixariam as ruas. Então, eu tenho esse carinho por esse público, mas me preocupo também com a lésbica, com o travesti, me preocupo com os adolescentes que estão com a dúvida na sua identidade sexual, me preocupo como lidar com eles. O número de suicídio entre eles é grande, a gente sabe. Então, assim, o que tem aqui é uma ministra apaixonada por eles, tá? Eu tenho posições fortes com relação à ideologia de gênero. E me obrigada por essa oportunidade. Há uma diferença entre ideólogos de gênero e movimento gay. Sim. E ativista. É uma diferença muito grande. Os ideólogos de gênero usaram os movimentos LGBT para implantar a ideologia de gênero. E essa ideologia também não é boa para o movimento gay. Por quê? A ideologia de gênero vem com a premissa que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, que é uma construção social. Eu não nasci mulher, eu sou uma construção social. Peraí, se ninguém nasce homem, se ninguém nasce mulher, então, óbvio que ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica, ninguém nasce travesti. Isso é muito perigoso. Sim. Porque você dizer para um gay, isso é uma construção social. Você pode deixar de ser gay se você mudar esse contexto. Você dizer para uma mulher, você pode deixar de ser mulher. Isso é muito grave. Então, todos os avanços que o movimento gay conquistou no Brasil, os avanços e os direitos civis que eles garantiram, foram eles dizendo para a sociedade, eu nasci gay, eu nasci lésbica. E os direitos foram conquistados. Agora vem os ideólogos que usaram eles, e eles achavam que os ideólogos estavam protegendo os direitos deles, e não estavam. Vem os ideólogos dizer, não, ninguém é homem, ninguém é mulher, ninguém é gay, ninguém é travesti. Você pode mudar de acordo com a cultura. Isso não é bom. E essa ideologia eu questiono, porque ela ainda não está firmada. Ela não tem nenhum amparo científico. E por que que eu sempre combati a ideologia? Por que se chama ideologia? Porque é uma ideia. Sim. Não tem respaldo científico. E o meu combate à ideologia é que estava aqui, ó, sendo discutido na academia. Trouxeram para a infância. A criança não está pronta para discutir uma teoria que não tem respaldo científico ainda. E aí virou essa confusão toda. Aí eu fui tida como homofóbica. Porque eu discutia a ideologia de gênero. Mas esqueceram que eu sou apaixonada pelos homossexuais, pelas lésbicas, pelos travestis. E que briga, né? E que luta por eles, né? Luto. Pois é, isso ninguém quer falar, isso é uma dificuldade das pessoas reproduzirem e entender. Mas a quantidade de memes, a quantidade de falácias ainda dentro desse tema, relacionado ao culto que você foi fazer, e eles editaram, foi só um trecho que eu vi, você falando que o desenho animado, o Bob Esponja, é gay. Que a princesa Elsa do Frozen é lésbica e que ela vai acordar a Bela Adormecida com um beijo. Então, isso eles tiram de um contexto e aí vira essa grande confusão. Mas a pergunta é,
não são as lebres assim que se levantam, que de repente se vira contra você? Como educadora, eu sempre trabalhei a questão dos desenhos animados. Por exemplo, lá atrás, uns 40 anos atrás, eu estava muito preocupada com o Tio Patinhas. Era um consumo desenfreado, né? E existem estudos e pesquisas sobre o Tio Patinhas. Depois teve um momento em que a gente questionou muito o Pica-Pau. A figura do Pica-Pau era uma figura de violenta, de repetição, de bater. E eu, como educadora, questionava. O que eu questiono, gente? Por favor. Eu questiono a terceirização dos filhos. Os pais botaram a TV como babá de seus filhos, sem muito critério. Se vocês pegarem as minhas palestras, pais, não terceirizem. E essas palestras minhas são muito antigas, como educadora e pastora, para o meu público. E se meu público não concordasse comigo, eu não tinha uma agenda tão concorrida. Sim. E eles se levantariam e iriam embora. Você pode ver que eu falo para auditórios com 8.000 pessoas. Sim. E meu público concordava comigo. Então eles estão pensando palavras minhas dentro de um templo. Mas eu quero aqui aproveitar e dizer que aquilo que eu falava serve para qualquer pai. Depois teve um momento que nós, educadores, estávamos questionando o desenho animado, Popeye, Oliva e Pluto. Tu lembra como ela era disputada? Eles puxavam ela, eles machucavam ela, nós questionávamos aquilo. Bob Esponja. Há muitas pesquisas falando sobre a figura do Bob Esponja. O autor falou uma época que ele era assexual. Depois começaram a dizer que ele era gay. Mas aquele vídeo, especialmente, eu trago uma imagem em que há uma cena muito ruim, que é uma cena em que um se aproxima do outro numa espécie de sexo oral. Então, eu chamo a atenção dos pais que aquele episódio tinha que ser revisto com carinho. A cara do personagem, recortaram o vídeo, não mostraram. Quando eu mostro a cara do personagem com uma cara assim de gozo, de prazer, e o outro muito próximo de um sexo oral. Eu mostrei aquela cena e disse: papais, selecione o que seus filhos estão vendo. Porque meu trabalho ali era com relação, aquela palestra específica era com relação à erotização de crianças. Então, que selecione os desenhos que as crianças estão vendo. Com relação à Frozen, obrigada por me dar essa oportunidade. Com relação à Frozen, eu estava mostrando uma matéria, quem fez isso comigo foi muito cínico e irresponsável. A minha palestra era mostrando uma matéria jornalística, não fui eu quem disse. Eu estava mostrando uma matéria que já tem um livro editado, publicado, em que a Bela Adormecida volta, a Frozen volta como lésbica e dá um beijo lésbico para acordar a Bela Adormecida. Já é uma obra. E depois eu mostro que a autora de Frozen, ela foi muito buscada pelo movimento LGBT para que a rainha, a princesa, se declarasse lésbica, porque ela termina sozinha no castelo. Então, houve uma pressão para que ela fizesse aquela personagem do segundo desenho como lésbica. E ela se manifesta. Eu estou pensando sobre isso. Então, o que eu estava falando com os pais? Combinaram com vocês, pais, isso? Cuidado com o próximo desenho, porque se você acha muito cedo sua criança ir para um cinema e assistir um beijo lésbico com 2 anos de idade, e toda menina quer ser aquela princesa é linda. Eu sou apaixonada pelo personagem. Não pode fazer. Então, eu estava sempre orientando. Não é justo, né? E aí pegam só um trechinho e não falam a verdade. Aí você pergunta, você fica machucada e magoada com tudo isso? Eu tenho aprendido a fazer de limão limonadas. E eu aprendi lá atrás quando riram da minha história do pé de goiaba. Eu podia ter enclausurado, chorado, não. Em 1 ou 2 entrevistas eu me emocionei quando falei, mas eu fiz daquilo uma limonada. Por quê? Por que uma menina de 10 anos está em cima de um pé de goiaba chorando, querendo se suicidar? Ei, pais, onde é que tá a graça acha aí, que né? fui só eu? Vocês acham que as crianças não estão se suicidando no Brasil porque elas foram abusadas, sofreram bullying, estão com dúvida da identidade, a ausência do papai? Eu desenvolvi a partir dali um debate com a sociedade sobre o suicídio de crianças e adolescentes. E por que eu estava querendo morrer? Porque eu fui abusada dentro de casa. E eu tive a coragem de admitir. Você pensa que é fácil para mim admitir publicamente que eu fui estuprada aos 6 anos de idade e que foi um horror e que aquilo mudou toda uma vida e que aquilo... E vou dizer uma coisa, está aqui dentro ainda. Eu estou curada, mas as memórias existem e falar disso, voltar àquele momento, é doloroso. A partir daí eu tive que falar o tempo todo, me expuseram. Sim.
Durante um certo momento doeu muito. Tinha hora que eu tinha que parar a entrevista, sentar com a equipe, chorar, me recompor e dar uma outra entrevista. Mas chamei atenção para o seguinte: fui abusada, fui destruída fisicamente, emocionalmente, mas eu venci. E foi um recado para milhões de mulheres. Nós somos milhões de mulheres no Brasil sobreviventes do abuso sexual. E o meu recado tem sido para elas: é possível a gente sobreviver. Sim. E é possível a gente ser feliz. Cicatriz vai ficar mais sara. Aí, a partir daí, começou um monte de mulher a se pronunciar. Sim. E eu achei isso, inclusive, terapêutico, educativo. E aí vem essa ministra agora sendo pressionada para o que eu sempre quis fazer: o combate à violência contra a criança, a violência sexual, e eu estou fazendo. Então, assim, a exposição acabou me dando a chance Sim. de conversar com a sociedade. Sim. A ministra louca, a ministra maluquinha, mas vamos ouvir o que ela tem para falar. Sim. E talvez por ser louca e maluquinha, a imprensa veio atrás de mim. Aí percebeu: epa, ela não é tão louca, tão maluquinha, ela tem o que falar, tem o que fazer. E tamo aí. Agora, eu quero te falar uma coisa. Nisso tudo também está muito evidente o preconceito e a intolerância religiosa. Será que se a ministra tivesse visto um doente? Sim. Nós temos uma grande apresentadora de televisão que fala que viu um doente quando criança. Será que se eu tivesse dito que eu vi o Saci Pererê ou uma fada? Agora, o mais engraçado é que os escritores que me criticaram, porque eu falei que eu vi Jesus num pé de goiaba, que eu estava chorando ali. Ele era o meu amigo imaginário. A criança Sim. tem amigo imaginário. Sim. Esses mesmos caras levam seus filhos no shopping para sentar no colo do Papai Noel, que não existe. Compram um ovinho de Páscoa de um coelho que não existe. E falam de fadas, compram boneca de fada. O seu filho pode falar com Papai Noel, com o coelhinho da Páscoa, com fada. Mas você não pode falar ter com conversado com Jesus. Jesus. O que tem aí, querida? Uma grande pitada de uma intolerância religiosa no Brasil. E esse assunto tem que vir para a mesa. O maior preconceito comigo é pela questão religiosa. Ministra, não há nada mais triste do que a intolerância. A intolerância, ela te barra, ela te para, ela te trava, né? Ela não te faz andar. E é muito triste. Eu rogo para que realmente a gente consiga, mesmo que a passos de tartarugas, caminhar para frente, porque eu vejo tudo muito parado, as pessoas muito com mentes muito doentes, que eu percebo que já vem de uma eu acho que de uma escola, né, de tanto repetir, de tanto falar, é isso, é isso, é isso, as pessoas ficam meio assim, meio zumbis, né? Sim. Porque eu que lido com rede social, que lido com a internet, eu acompanho os comentários das pessoas, elas estão agressivas, elas estão desesperançosas, elas estão... É muito triste. Eu, como mãe de um filho negro, não posso deixar de lhe perguntar sobre essa barbárie. Foi um diagnóstico que você solicitou, eu acho que foi isso que eu li, a respeito da violência dos jovens negros no Brasil. A gente tem e cobraram não sei quantos milhões para isso. Explica isso para a gente, ministra. Já tem um relatório que foi apresentado sobre a violência contra os jovens negros no Brasil. Isso já foi apresentado. É uma das contas que eu vou auditar. Deixa eu falar para você uma outra coisa que eu não quero ficar conhecida no Brasil. Quando eu morrer, eu não quero que coloque no meu túmulo a ministra do azul e rosa, a ministra do pé de goiaba. Gostaríamos que colocasse lá a mulher que combateu a corrupção. Ah, mas não tenha dúvida, tem 5 meses de governo. Dizer uma coisa, acalme aí, que logo, uma das outras bandeiras desse ministério é o combate à corrupção. E agora a gente vai apresentar para o Brasil um programa extraordinário de corrupção e direitos humanos. A maior violação de direitos humanos nessa nação foi a corrupção. E a gente vai trabalhar esse tema. De que forma? Vocês vão fazer a repressão? Não, a repressão é o Moro. Vocês vão fazer o combate ao crime? É o Moro. Nós vamos fazer uma revolução cultural. Nós vamos trabalhar a corrupção lá embaixo, com a criança, com o jovem, adolescente, porque quantos morreram por causa da corrupção? Quantas crianças não tiveram acesso à saúde por causa da corrupção? Então, por conta do tema corrupção, eu estou auditando as contas desse ministério. Aí a gente encontrou ali um estudo que
que pedisse para fazer sobre a violência contra jovens negras, e um estudo ficou 5 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. Então, com relação à violência contra os jovens negros... Tem uma explicação do porquê essa quantidade de dinheiro? Porque, assim, é valor que você não tem como mensurar. Por exemplo, quanto custa uma foto que o seu fotógrafo profissional tira e o rapaz da esquina? Às vezes fica igual. O seu profissional, porque tem uma grife, ele tem um valor. Entendi. Né? Então, esse estudo veio por especialistas que têm um certo valor. Mas existe. Então, eu falei sobre isso por causa do meu combate à corrupção e eu vou auditar todas as contas. Mas a violência contra o jovem negro tem que ser enfrentada no Brasil, sim, tem que ser encarada, ela existe, mas não é só contra o jovem negro. Eu quero muito trazer para a luz os outros que estão invisíveis. Sim. Quem são? Os nossos povos tradicionais. Nós temos, olha, e eu quero falar isso para todo mundo amar, se apaixonar por isso. Nós temos 305 povos indígenas diferentes no Brasil. Tu consegue entender? E todo mundo pensa que índio é tudo igual. Não! É um povo totalmente diferente do outro. Eu, por exemplo, eu já consigo reconhecer alguns. Se eu vejo um chavante, eu sei que é chavante. Se eu vejo um caiapó, eu sei que é caiapó. Se eu vejo um ticuna, eu sei que é ticuna. Mas eu não consigo identificar a diferença entre todos eles. Mas minha filha consegue. Tu sabe que eu tenho uma filha indígena, né? Sim. A minha filha, quando vê fotos de índios, ou quando ela está na FUNAI... Uma ela filha vê... que levantaram, que você adotou e que eu sequestrei. Ela foi Estamos aqui conversando com uma sequestradora. Uma sequestradora perigosíssima. Não é só sequestro, é cárcere privado. São 305 povos indígenas. E nós temos 800 mil índios no Brasil. Mas tem uma outra coisa que nós temos no Brasil. Nós temos 1.200.000 ciganos. Sim. Os ciganos estão invisíveis, os índios estão invisíveis. Mas nós temos outros povos tradicionais no Brasil. E a violência contra esses povos precisa ser revelada. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dizer, não é só o jovem negro da periferia que está sofrendo violência. A violência é um todo nessa nação. E nós vamos ter que combater a violência como um todo. A violência contra o índio, contra o negro, contra os povos tradicionais. A violência contra a criança, a violência contra a mulher. Mas eu digo para você, nós vamos avançar nesse quesito. E os números já começam a mostrar. Nós estamos celebrando. O número de homicídios nos 3 primeiros meses no Brasil caíram. Olha, sim. É coincidência? Não. É um novo governo. É uma nova nação que está dizendo que não vamos admitir violência nem impunidade. Nós somos o campeão mundial de homicídios em números absolutos. Nós matamos mais no Brasil que países que estão em guerra. E agora eu tenho uma outra novidade. A gente já também anunciou para o Brasil o número do Disque 100. Que é a denúncia de violência sexual contra a criança. O nosso número agora, com o primeiro quadrimestre do ano passado, a denúncia já caiu 19%. Olha só, o homicídio cai 24% e a denúncia de violência cai 19%. Caiu a violência, nós temos o número da denúncia e não da violência em si, porque nem tudo é denunciado. Essa que a sede fica na Bahia. Então, veja só. E que o telefone fica tocando, eles não atendem. Essa ministra mudou, por favor. Eles ficavam parados, o telefone tocando, eles parados. O Disque 100. Gente, já vou ficando nervosa, já vou querendo ir lá na Bahia quebrar tudo. Disque 100 é uma central, não posso. É uma central, é um contrato do Ministério com uma empresa, e essa central fica na Bahia. E isso é a primeira coisa que eu questiono. Eu queria a central aqui do lado. Eu queria essa central aqui na esquina. Porque Bahia? Sabe por quê? Eu queria ir lá abraçar esses meninos da central. Você sabe o que é você ficar o dia inteiro ouvindo? Ligação de violência sexual, nossa, de morte. Esses meninos também vão para casa muito doentes. Então eu queria estar lá de vez em quando. Eu queria de noite fazer plantão e atender algumas ligações. Eu queria convidar pessoas para estarem junto. Outra coisa, eles precisam de um acompanhamento psicológico. A central está na Bahia. De tanto que escuta a central está lá na Bahia. Tanto do Disque 100 como do Ligue 180. O que não justifica você aceitar esse trabalho para não atender o telefone. O que acontece? Não era nem a má vontade do agente. Era o sistema que era ruim. O sistema, a ligação não chegava para eles, todas as ligações. Até um mês atrás, até a gente resolver isso, mais de 40% das ligações não eram atendidas. Você sabe o que é isso? De cada 10 pessoas, 4 que estão no telefone desesperada para ligar para o Disque 100 não são ouvidos. E vou dizer uma coisa, e muitas vezes a pessoa tem coragem uma única vez, não tem a segunda vez de denunciar.
Outra coisa que acontece, as pessoas quando pegavam o Disque 100, quem está denunciando, está vendo o vizinho abusando, está de trás de uma cortina, falando baixinho e está esperando a polícia chegar na hora. Não era assim um Disque 100, você ligava lá na Bahia, a pessoa recebia a ligação, mandava aqui para a central do Ministério, o Ministério mandava um ofício para o órgão daquela cidade. Tem denúncias que a polícia chegou lá 20 dias depois. 30 dias depois. Mas teve muita coisa que foi muito rápida. Então, teve coisas muito boas, mas agora eu não quero só algumas coisas boas, eu quero tudo muito bem. Que eu fiquei muito chateada com o cadastro da criança desaparecida. O que é isso? Nós temos uma notícia que esse ministério aqui no passado divulgava que some por ano 41 mil crianças no Brasil. E dessas 41 mil, em torno de 15% nunca são encontradas. É muito. Ai, 15% desespero. são 9 mil. Quanto dá 15% de 41 mil? Essas crianças nunca são encontradas. Que Elas desespero. evaporam. Para onde vão as nossas crianças? E isso era um tema que me incomodava, porque eu sou ativista em defesa da infância. Eu sempre quis ver o cadastro nacional, não podia, porque ele é fechado e tal. Quando eu assumo como ministra, uma das coisas que vem lá do MJ para mim é o cadastro. Puxa, agora eu vou abrir o cadastro. Aí pensa comigo, 41 mil crianças por ano. 10 anos, 410 mil crianças. O cadastro já existe há alguns anos. Eu vou abrir e eu vou encontrar aqui 400 mil rostinho, 400 mil ocorrência, no mínimo. Preparei a equipe e me preparei numa sexta-feira para abrir o cadastro. Eu sei que eu vou chorar muito, vou para casa chorando. Quando eu abri o cadastro nacional, sabe quantos registros tinham lá dentro? 69. Peraí. Ou é mentira que não some 41 mil crianças, ou quem estava ganhando para fazer o cadastro e ganhando muito, estava se omitindo. Então, quando eu trouxe isso a público, causou pânico. E eu quero que cause pânico mesmo. Sabe por quê? Posso falar? Era um país de faz de conta. Era um Disque 100 que não funcionava, era um Link 180 que não funcionava, era um cadastro que não existia. E tem outras coisas também que não existiam. Aos pouquinhos, a ministra vai falando. Era um país de faz de conta. E esses temas são delicados. Esse sistema tinha que ter o coração do governo. Esse sistema tem que ter o coração dos governantes, dos gestores. Agora a gente tem um governo com coração nos temas. Você se cercou de uma equipe que está com sangue nos olhos igual você. Olha, sabe o que eu fiz? Porque o presidente está cercado de rato de porão. Eu tive... Toda regra tem sua exceção. É a minha opinião como cidadã que votou no presidente, que acredita nele. Eu vejo muita gente aqui, entendeu? Cercando esse homem com décimas intenções, não é nem terceira, décimas intenções, são as piores do mundo. A pergunta é, você... Claro, se sabe o que eu bem? fiz? Sabe o que eu fiz? Como eu sou dos bastidores, eu estou há 20 anos nos bastidores do poder, eu sei quem é quem. Quando o presidente me convida, ele disse, você escolhe a equipe. Eu escolhi uma equipe técnica. O que eu fiz? Eu fui na CGU, Controladoria Geral da União, eu peguei os melhores e convidei para vir comigo. Sabia que até o meu assessor de comunicação, o Flávio, era de lá? Então eu peguei o melhor comunicador da CGU, que ele também entende de corrupção e está me ajudando. Eu fui na AGU, Advocacia Geral da União, peguei os melhores. Eu convidei, e este povo me conhecia, sabe do meu trabalho sério, lá nos bastidores, os técnicos vieram. Então eu estou com uma equipe técnica. Se você conhecer meus secretários e a minha equipe técnica, se eu quiser ficar só sentadinha, curtindo, esse ministério vai caminhar muito, porque a minha equipe é excelente. Mas eu estou melhorando. Sim. Agora eu abri vagas. Vou te contar um segredo. Primeira mão. Oba! Furo. Eu agora posso requisitar servidores. Olha. Então eu abri um chamamento. Aí o meu diretor de departamento pessoal disse assim, ministra, vai aparecer aí uns 15 currículos de pessoas que estão com problema lá nos seus ministérios, e desses 15 são pessoas problemáticas, a senhora vai selecionar aí 2 ou 3. Eu disse, mas eu estou precisando de mais servidores. Eu não posso pagar, tem que vir com o salário de lá. Sim. Ok? Esperta eu. 48 horas. Sabe quantas pessoas de todos os órgãos federais, desde a Petrobras, Caixa Econômica, muita de tudo gente. Que é lugar, se inscreveram? 780. Olha, que maravilha. Amigo, a ministra linda dessa. Mas por quê? Hoje, aqui até o garçom é gato. Eu encontrei, não tá de bobeira, não. Nesse cadastro, em 48 horas, isso é inédito. Eu encontrei gente
com 4 doutorados sentados numa mesa e querendo trabalhar. Olha. As pessoas se identificaram com as causas do ministério. Sim. Esse é um ministério que cresceu muito. Então as pessoas querem trabalhar. Agora imagine meu problema, abriu 780 currículos para escolher. Mas já estamos começando. Teve gente que, a maioria, sabe aonde se candidatou? Sim. Secretaria da Criança. Olha. As pessoas querem salvar crianças no Brasil. Uma última pergunta antes do nosso bate-bola, porque a Silvinha entrou aqui. Alguém pronuncia o sobrenome da Silvinha? Porque eu não consigo, gente. Wayampi. Olha, é um trava-língua. Silvia Wayampi. Olha, mulher, tô com saudade da senhora, viu? Essa mulher é incrível, né? Ela entrou aqui e eu lembrei de perguntar sobre essa loucura que na minha cabeça, você me corrige se eu estiver errado, essa história, quem criou essa história de criptomoeda pra... Loucura, né? Gente, mas o que é isso? Porque o povo lá não tem nem Wi-Fi, né, Silvia? Como é que vai trabalhar com a moeda virtual? Quem foi? Que tem nome? Você daria nomes, ministra? Para a gente explicar que a Então, Silvia ministra, vamos vamos polemizar um pouco. Eu vi um vídeo da Luana Piovani perguntando qual o tabaco que você tinha fumado. Então, Luana, eu adoro você, já te entrevistei aqui no meu canal, acho você uma mulher incrível, uma mulher que fala, uma mulher mãe, uma super mãe. Vem me conhecer. Vem conhecer a Damares, ponto 1 e ponto 2. Faz esse tipo de pergunta para quem cria esse tipo de projeto. Criptomoeda indígena, Luana, pergunta que tipo de maconha fumou a pessoa que criou isso, não para a ministra. Eu amo muito a Luana, eu gosto dessa atriz, eu acho ela linda, incrível. Ela é uma mulher Gostaria incrível. muito de estar com ela, abraçá-la, conversar com ela. Eu acho que pode ser que tenha se emprenhado pelo que as pessoas estão plantando ela não me aí. Conheceu ainda, mas eu gosto muito dela, ela é muito linda. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro falar da Silvia. Sim. Silvia, para quem não sabe, é a secretária nacional da saúde indígena. E ela tem um grande desafio, que é cuidar dos índios na área da saúde. E aí, por causa disso, ela não vai mais no churrasco, não toma mais no churrasco, perdemos Essa mulher é incrível. Perdemos a ela é índia, por uma boa causa. Uma militar, uma índia que chegou, fisioterapeuta, uma mulher com currículo extraordinário. O que é a criptomoeda? Você sabe que no início do ano, a FUNAI ficou comigo. E agora eu perdi a FUNAI. Mas não perdi os índios. Sim. Ministro Moro já disse pra mim que eu vou continuar cuidando dos índiozinhos, tá, gente? Perdi a FUNAI, mas não perdi os índios. E a nossa Silvia sabe que pode contar com essa ministra. Deixa eu falar. Quando eu cheguei aqui, eu ganhei a FUNAI. E a FUNAI foi um presente pra mim, porque eu amo os povos indígenas e trabalho com eles há muitos anos. Na noite do dia 28, quero te lembrar o seguinte, 28 de março, sexta-feira, último dia letivo do ano. A antiga diretoria da FUNAI, tá? Que vocês precisam conhecer, já foram desonerados. Eles, às 19 horas, fizeram um TED, uma transferência bancária, para um instituto lá no Rio de Janeiro, da universidade. 19 horas. Entre as coisas desse projeto de 44 milhões, estava a criar criptomoeda para índio, moeda virtual para índio. Agora, pergunta para a Silvia, tem índio morrendo de dor de barriga na aldeia? Tem índio morrendo de dor de dente ainda hoje. Aí a FUNAI manda 44 milhões para criar criptomoeda. Eu descobri, e meu primeiro ato, dia 2, porque 28, 29, final de semana, 31, banco não abre, é balanço, né? Primeiro, feriado, dia 2, 8h30 da manhã, meu primeiro ato como ministra foi interromper este pagamento. Então, meu primeiro ato contra a corrupção neste ministério foi interromper o pagamento, porque é brincadeira criar criptomoeda indígena, 44 milhões de reais. 44 milhões de reais. Estava sendo depositado. É um deboche, não é? É brincar com os índios, é brincar com a nação. É brincar com a vida, com a nação. É rir do contribuinte. É rir, debochando da cara do povo. Eu vou te falar uma coisa, ministra, dias difíceis desses 5 meses, né? O bicho pegando aqui, como o povo no linguajar, o povo fala, o couro comendo na casa de Noca. Teve um dia que você virou e falou, eu não quero mais isso pra mim, chega, ou não teve? Teve. Mentira, mas não, passou, né? Pelo amor de Deus. Porque... Passou e eu vou falar. Você tá com os olhos brilhando, aí não perca esse brilho. Foi. Quando pegaram a minha filha. Como Enquanto assim? estiverem batendo na ministra, entendi. Eu aguento. Mas deixem a minha filha em paz. Entendi. A minha filha é o maior tesouro que eu tenho. Eu, como mãe, entendo isso. Quando adotei a Lulu com 6 anos, e foi a melhor decisão da minha vida, eu prometi que iria protegê-la. Ela não tem culpa da mãe ter aceitado o cargo de ser ministra.
a minha filha foi exposta. Para você ter uma ideia, eu tive que cortar o cabelo da minha filha. Eu tive que mudar toda a minha filha, porque ela começou a andar na rua, começaram a identificar. Ela, ainda muito ingênua, a mulher camaiurá, ela é camaiurá, ela é tida como uma eterna criança. A mulher camaiurá tem um coração. A minha filha tem um coração generoso e ela acredita em todo mundo. Então, eu agora tenho uma preocupação muito grande, 24 horas protegendo a Lulu. Eles não podiam ter feito isso com a Lulu. Contar a história dela sem perguntar. E depois ela, para me defender, gravou um vídeo para uma televisão. Por que não vieram me perguntar? Por que não vieram conversar comigo? Então, nesse momento, quando eu vi que a vida dela começou a correr risco, e os pais dela vieram para da aldeia chorando. Na semana que saiu a matéria, os pais dela vieram aqui e se abraçavam comigo e choravam. Não é justo, você, minha filha. Porque os pais dela me chamam de filha. Nós somos uma grande família. Eu sou mãe sócio-afetiva. Gente, eu não fiz a adoção da minha filha, não pus sobrenome Alves, porque ela tem pai e tem mãe. E eu e ela respeitamos o pai e a mãe. A Lulu é minha filha sócio-afetiva. E ninguém tira isso da gente. Nosso vínculo ninguém tira. Então, nesse dia em que eu percebi que eu podia estar machucando, porque a história dela foi contada de uma forma que não podia, e que ela corria risco de vida, eu falei assim, Deus, vale a pena mesmo eu lutar por tantas crianças e a minha filha está sendo colocada em risco? Mas ela abraçou e disse, mãe, não desiste. Nós vamos salvar os índiozinhos do Brasil. Gente, eu quero chorar. Não, essa é a Lulu. E assim... o pastor, essa é a Lulu, alegre, já está quase chorando, vamos chorar. Essa é a Lulu que quer que eu fique ministra para a gente salvar os índiozinhos e as crianças. Então, virou ativista, está falando agora, está super tranquila. E aí onde vem o orgulho da Babona de falar, criei, é guerreira, corajosa, foi essa? Exatamente. E ela agora quer fazer direito, que ela quer ser advogada e quer ser ministra. E já falou até ser presidente da República. Que maravilha! Chupa, Brasil! Ministra, que coisa gostosa aqui, ficaria até 200 horas aqui conversando, porque tem assunto que não acaba mais, mas vamos no nosso bate-bola, um desejo, que eu já sei qual é, mas são tantos, um desejo que você não falou aqui ainda. A Silvia chorando. Vem cá, vem, eu quero te ter aqui um pouquinho, meu Nalato, só um minutinho. Vem, Silvia, vem cá. Vem cá, o Brasil que vem cá, porque depois ela não vai, gente. Eu quero fazer o Nalata Connection com ela, mas não tem tempo. Ministra Mandetta, ela é sua secretária, mas ela visita o meu ministério sempre, viu? Nós amamos índios, tá, ministra? Isso é de uma alegria, isso é de... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ela conhece a Lulu, elas são amigas, né? E não tem, e a gente tem um grupo, né, ela não pode mais nem dizer um oi, é uma coisa chatíssima. Porque ela não tem tempo. Olha, stalkeando a gente, não fala nada. Meia-noite. A hora de pegar ela é meia-noite. Só trabalha. Isso é um ministério feito de mulheres guerreiras, mulheres corajosas. Eu cheguei aqui, as meninas todas me recebendo, eu assisto seu canal, eu adoro você, parabéns, não sei o quê. E isso não tem preço, gente. Chorar, rir, não sei o quê, faz parte da sergipana que você se considera, que é a mulher nordestina que ninguém derruba. É aqui, sangue índio. Fala! Agora, gente! Agora vocês vão ver. Damares, eu reconheço a sua dor. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. E eu também amo a Lulu. Eu sei. Tem tanta coisa para ser feita. Meu Deus, quanta coisa para ser feita. E eu te defendo até debaixo d'água, né? E eu sei o quanto tramaram e o quanto lutaram para tentar te desconstruir. E quanto ideologias colocaram em risco povos indígenas. Uma mulher sofrida, machucada, que briga 24 horas pelo povo dela, gente. Entendeu? Isso aqui é o que vocês estão vendo. Então, nós estamos juntos há muitos anos. A gente não se conheceu agora no poder. São muitos anos nos bastidores juntos. Às vezes vozes isoladas. Ninguém queria nos ouvir, né, Silvia? Chamadas de loucas, muitas vezes. Mas a gente está trabalhando pesado.
Eu não vejo minha família há muito tempo. Não vejo os meus filhos. Não vejo os meus netos. Porque é uma sensação de que você tem tanta gente para salvar, né? E que a sua família entende a sua missão. Eu sei o quanto ela não entende a sua missão. Tem horas que eu penso assim, uau, né? Meu Deus! E eu tenho certeza que a minha família está do meu lado e que tem tanta gente que precisa da nossa coragem, né? E muitas das vezes é esse pé na porta, né? É enfrentar tanto vício, tanta corrupção que levou tanta gente à morte. E é pra isso que a gente tá aqui, né? E eu vou deixar vocês, porque a entrevista não é minha. Contem comigo, é nossa. Ela vai, eu quero levar ela no outro quadro lá, mas o problema é tempo e eu entendo. Vou deixar vocês. Que coisa linda, gente. que Boa coisa sorte, linda. Brasil. Pra quem não aceita... Ameaçada de morte, tá? As pessoas que orem pela Sílvia, quem reza, reze, quem vibra, vibre. Ela está desbancando grandes esquemas de corrupção em nome dos índios. Ore pela Sílvia. Te amo, meu amigo. Só quero dizer uma coisa para vocês. Deu ruim. Porque agora o país está nas mãos de muita gente que gosta do país. Né? Muita gente que entende a riqueza de uma outra forma. Um desejo. Fim da violência contra a criança. Um medo. Perder a filha. Não vai perder. Na lata, ministra, pra gente encerrar. Diga aqui na lata o que você... Olha, eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas não sabem. A perseguição contra essa ministra não é só uma perseguição ideológica, religiosa, é também um crime organizado. E cuidado, vocês que se levantam contra mim, pode ser o crime organizado te levantando. Porque eu mandei um recado que a gente vai acabar com a pedofilia. Pedofilia tem crime organizado. Uma imagem de abuso de criança custa R$2.000. Se for bebê, já custa 50 mil. Tem crime organizado vendendo estupro de bebês no Brasil. Tráfico de mulheres tem crime organizado. Eu estou combatendo o tráfico de mulheres. Clínicas abortivas têm crime organizado, as clínicas clandestinas. Vou falar mais. O tráfico de crianças em áreas de fronteiras, em áreas indígenas, tem crime organizado. Todos os temas que eu lido também tem um crime organizado. Então o crime organizado está por trás dessa orquestração, porque não me querem. Mas olha a minha cara de medo. Tenho medo não. A gente vai pra cima. Nós já mandamos um recado. Os corruptos não me querem no poder. É bom entender que os corruptos não querem essa ministra, porque ela vai abrir caixinhas e contar o que está no segredo. Descobri, por exemplo, que nós temos 6 aviões da FUNAI sucateados por aí. Eu nunca soube que a FUNAI tinha aviões. Nossa, tá? Tem muita coisa que a gente está descobrindo. Então, quem também não me quer, cuidado, imprensa, vocês podem estar sendo usados por alguns do crime organizado, sem vocês saberem. É o crime organizado. Mas nós temos um presidente que vai acabar com a corrupção e pode contar com essa ministra. E eu precisava mandar esse recado, porque muita gente não sabe que é o crime organizado que não me quer aqui. Meus amores, que delícia de Na Lata com a ministra Damares Alves. Curta, se inscreva, compartilhe. Faça edições. Vocês que gostam de fazer edição, faz e joga para os amigos, joga para os inimigos. Pode editar de frente para trás, de trás para frente, do jeito que vocês quiserem. O importante é divulgar essa conversa, tá bom? Curta, se inscreva, compartilhe. Ministra Damares Alves, Na Lata, participação especial de Silvinha YMP. Amo vocês, obrigada. Tá? Pela sucesso, obrigada. Força, coragem e vamos marcar nossa sofrência. Beijo.